A minha expectativa de que o Virada Sustentável, acho que essa missão é cumprida progressivamente, que é o de comunicação. Fazer esse debate não se resolver apenas entre os pares. Fidelizar público, alargar reflexões. Isso é fundamental. O grande desafio da Agenda 2030 passa por aí também. Porque o que falta por parte da ciência comprovar, no sentido de que experimentamos uma crise ambiental sem precedentes, socioambiental, sem precedentes na história da humanidade. Entretanto, a ciência não tem a habilidade específica, a competência de traduzir seus estudos, seus postulados em senso de urgência, em atitude. Não é só com a ciência. A ciência não conseguiu até agora, na área do clima, escassez de recursos hídricos, produção monumental de lixo que não se degrada com facilidade, demonstrar que nós precisamos mudar, e rápido, hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Então, o desafio é comunicar para quem não está dentro. E aí vivemos um tempo curioso. E essa tecnologia disruptiva que veio para ficar e não é ruim, que a internet e redes sociais segmentou o debate. A gente só quer ouvir a música que a gente gosta. A gente não está aberto para ouvir a música do Cacá Verá no rádio. A gente não está experimentando a diversidade na prática. Porque essas tecnologias disruptivas agravaram as rotas monolíticas de pensamento, de estética, de pensamento, de sentimento religioso e por aí vai. Então é um baita desafio. De comunicação. A Agenda 2030 não sairá do papel se a gente não conseguir, na comunicação para os que não são os pares, demonstrar que não é um capricho, não é uma opção, não é uma alternativa corrigir o rumo. São mudanças estruturantes, é mudança de cultura. O buraco é mais embaixo, o tempo é curto. Então, o grande desafio que está colocado é esse. Como é que a gente consegue deixar claro que não é uma opção mudar? Corrigir o rumo é a condição para sobrevivermos, subsistirmos. A palavra esperança tem algum significado. Eu não quero ser dramático, o jornalista é muito... Tem uma frase do Ariano Suassuna que eu adoro, que ele diz assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, essa é a minha praia, minha bússola segue por aí. E eu gosto do debate quando ele se assenta no território. Quando a gente diz assim, ok, Agenda 2030, o mundo é muito grande. A virada sustentável tem suas versões em cidades distintas. Pensa Rio de Janeiro. Estou falando aqui de diálogo, da capacidade de você dialogar com quem não percebeu ainda o tamanho da encrenca. Que cidade é essa? Essa é uma cidade sitiada. O que não é de domínio do traficante é de domínio do miliciano. Essa é uma questão ausente nos debates sobre sustentabilidade. A gente fica falando de reciclagem, fica falando de clima, tudo isso é urgente, é importante. Como é que você assenta o debate na mudança de hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo? Nessas comunidades, por exemplo, de baixa renda, sitiadas, dominadas, oprimidas por traficantes e milicianos, onde a polícia não entra, a SEDAI não entra, a Light não entra, e a comunidade entra com a bênção de quem tem o domínio territorial. Onde se assenta o debate sobre sustentabilidade num território onde nós não temos o domínio do poder público? Essa é uma questão gravíssima. Ano que vem teremos no Rio de Janeiro um congresso que tem sinergia com as ODS, que é o Congresso Mundial, muito prestigiado, de arquitetura. Arquitetos e urbanistas do mundo inteiro virão ao Rio de Janeiro debater soluções sustentáveis. E eu tive um debate público com o Sérgio Fernandes, que está à frente... Magalhães, desculpa. O Sérgio Magalhães, parceiro, conheço ele há muito tempo, amigo. Ele fez a abertura falando o que será o Congresso, coisa e tal, e eu achei que devia, mudei minha fala, falei, olha, está tudo muito bom? Está tudo muito bem. Como é que se transforma espacialmente o Rio de Janeiro, promovendo mais igualdade, mais justiça, num lugar que tem dono, e não é o Estado, não é o poder público. Portanto, como é pensar globalmente e agir localmente, recuperando o mantra do movimento ambientalista
de décadas atrás, numa cidade sitiada. Então temos questões delicadas. Grosso modo, eu não posso deixar de... Porque esse evento tem vários patrocinadores importantes. Nós estamos vendo aqui o esmero com que certas corporações têm procurado, eu diria, oxigenar seus discursos e práticas na direção de novos protocolos de planejamento e estratégia. Estão tentando se alinhar às ODS. Isso é muito bom. Agora não podia deixar de falar o seguinte. Nós precisamos reconfigurar o software da sociedade de consumo, urgentemente. E o começo disso passa pelos processos de certificação e selagem de todos os produtos e serviços. Isso vale para pasta de dente, isso vale para 1 quilo de arroz ou feijão, carne, urgente, para quem é carnívoro. Eu preciso saber a história do produto, a pegada ecológica, o ecological footprint, de onde ele veio, que processos passaram para ele existir e se me interessa comprá-lo com essa configuração. Não adianta, é papo para boi dormir se a gente não tiver uma sociedade de consumo 2.0. Na direção da consciência. Consumo é ato político. Consumo não é lazer e entretenimento. Consumo é um ato político. A Agenda 2030 só é para valer se você entende o consumo como um ato político. Tudo que eu compro ou deixo de comprar tem repercussão e interferência no environment. E isso precisa estar claro para todos nós. E também denunciar a área da comunicação, que é aquela que eu procuro estudar mais, os falsos consensos. Eles são armadilhas, são labirintos. Todos somos a favor da paz. Todo mundo é a favor da paz. Cada um com seu cada um. Quem é contra a sustentabilidade, meu Deus? Quem é contra ecologia e meio ambiente? Quem é contra a saúde para todos? Quem é contra a justiça social? Ninguém. E aí precisamos perder a inocência dos discursos universalizantes, consensuais. Não existe consenso. À medida que avança a consciência ambiental, os sistemas que se locupletam do atraso, dos meios de produção perdulários, reforçam a blindagem contra a mudança efetiva. Então você pode ter, por exemplo, uma Marfrig, um frigorífico, anunciando nova linha de hambúrguer vegetal. Ela vai fazer isso. Olha aqui, quer comer hambúrguer vegetal? Eu já tenho aqui. Ótimo, eu acho bacana. Ela não abre mão da proteína animal e isso não é uma questão. Para mim, tudo bem. A carne certificada, selagem e certificação do jeito que eu estou sugerindo que sejam, senão esse papo é meia pataca. Mudar de verdade exige um comprometimento num nível que, do ponto de vista do que eu tenho visto por aí das grandes corporações, é um comprometimento mediano. Até certo ponto eu vou, daqui para frente eu não estou preparado ainda. Desculpa, nós que nos reencontramos sempre nos eventos por aí e temos uma responsabilidade para acelerar processo. Não estamos aqui para falar o que o povo quer ouvir, o que os governantes querem ouvir. Nunca foi tão difícil para mim ser jornalista e ambientalista nesse país. É pedrada de tudo que é lado. E nunca estive tão à vontade na minha profissão e no exercício da minha função social. E vai piorar. Essas ciclotimias, essas fases, elas são um tanto longas, mas a gente, nesses momentos em particular, tem que reforçar o estoque de argumentação, paciência, amorosidade, compaixão, no sentido de se perceber como essas engrenagens, para mudar, precisam ser confrontadas com pleitos que são provenientes daqueles que, supõe-se, já construíram uma nova consciência. É fácil ser ambientalista na Casa Firjan, em Botafogo. Difícil é falar sobre isso nos grotões de Rondônia, do Mato Grosso, do Pará, ou em lugares onde setores menos esclarecidos do agronegócio insistem em dizer que isso é que sustenta o Brasil e que floresta é problema. Portanto, o que eu estou dizendo é, vou repetir minha vozinha querida, já desencarnada, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Essa transição não é suave e doce. E a gente precisa ter coragem para dar o testemunho. Olha o discurso evangélico. Ter coragem para dar o testemunho. Sair da zona de conforto que todos nós estamos. Exigir mudanças significa constranger gestores públicos ou privados que são analfabetos ambientais. Significa exigir na reunião de condomínio, na reunião dos pais
da escola onde seu filho está matriculado, mudança. Visita guiada para onde? Para uma engarrafadora de uma marca de refrigerante em Campo Grande. Para quê? Para ver uma linha de montagem, eles nunca entraram numa fábrica. Não. Eles estão fidelizando o cliente, que depois da visitinha tem lanchinho. Eu estou falando fatos reais. Aliás, uma escola aqui de Botafogo, que recentemente foi constrangida pela minha mulher a mudar o plano da visita guiada. Então nós estamos aqui para incomodar. Não é feio incomodar. Aliás, eu diria, é um dever incomodar. Incomodar com classe, com elegância. Não é xingar, não é ofender, não é ter prazer de incomodar. Mas a mudança que se espera, embutida na proposta da Agenda 2030, não será suave e doce. O Papa, para encerrar, esse ano, Papa Francisco, esse do Sínodo da Amazônia, o primeiro Papa Francisco da história, essa história é ótima, mas não vou ter tempo de contar porque ele é o primeiro Papa Francisco, isso é ótimo. Tinha que ser um argentino. Esse Papa chamou todos os CEOs das grandes petrolíferas do mundo. Por quê? Ele percebeu, jesuíta tem método, cara. Método. Eles perceberam que o discurso das petrolíferas era na direção da convergência do Acordo de Paris. E a prática era outra. Ele botou todo mundo lá na salinha do Vaticano e gastou o espanhol para dizer: de que lado vocês estão? E os fez assinar um compromisso, mais um. O objetivo não era a assinatura. O objetivo era eles estão ali e o Papa tem dedo em riste. Mas não é cristão, não é o chefe da igreja, eleito, ungido por Pedro na Capela Sistina. Esse Papa briga, luta. Ele sabe que a mudança não virá sem questionamentos frontais. Foi o que ele fez. Eu estou dando um de muitos exemplos. Portanto, espero que todos aqui estamos nos reencontrando, somos pares de processo, possamos de alguma forma ter a noção de que essa mudança exige atitude, a confrontação explícita do que você quer dizer quando defende o meio ambiente, defina a sustentabilidade, defina seu compromisso com as ODS. De que lado você está? O consumo favorece a vida, a gente precisa consumir para viver, não é estigmatizar o consumo. O sufixo ismo, consumismo, ou hiperconsumo, ele remete a desperdício e ele acelera a devastação, a depredação, a destruição dos recursos naturais fundamentais à vida que não são renováveis. Então, para não ficar um discurso do evangelho do consumo sustentável, a gente pode aplicar, e isso deveria começar na escola, com a garotada, a metodologia da pegada ecológica. Preenchendo-se um questionário, verifica-se a área medida em hectares que cada um de nós precisa ter disponibilizada apenas e tão somente a área do planeta para suprir o nosso estilo de vida. Você tangibiliza o problema, você empresta números à questão da urgência do consumo consciente, porque você vê a área e em seguida se verifica, o software faz essa conta. Se todos no planeta forem iguais a você, quantos planetas serão necessários para suportar uma civilização de clones seus? Isso é muito sensorial, você tangibiliza. Agora, muito rapidamente, para encerrar e não me alongar muito, a gente emprestar tratos à bola, metodologia, plano, estratégia. Como é que a gente acelera o processo? A partir da escola. A escola tem que ser o QG, assim, o ponto de partida do que eu estou chamando de mudanças estruturantes. Não é fácil isso, cada comunidade escolar tem a sua trajetória, a sua composição química. Mas o ideal é que, e o IDEB mostra como escolas, muitas delas públicas em comunidades de baixa renda, têm um excelente desempenho quando dá liga entre corpo docente, direção, funcionários, pais de alunos e alunos. Quando isso pega, então você começa a praticar a sustentabilidade. Menos teoria, mais ação. Então, fazer um inventário das águas da comunidade, fazer o projeto de coleta seletiva na comunidade e a escola ser o lugar onde, se houver espaço, a estocagem, a venda
dos materiais, com a receita voltada para projetos comunitários. E isso, a escola precisa ser o lugar da aventura do conhecimento, não do fardo, do repeteco, da decoreba. E essa transformação, ela tem um potencial, é nitroglicerina pura. Quer dizer, muitas ONGs, com anos de atuação e com budget, com dinheiro, não conseguem o resultado que uma comunidade escolar bem resolvida e azeitada determinam num gradiente importante de gente. Então, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção como construir pontes em escolas que já estão, de alguma forma, fazendo a diferença. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode sair da nossa bolha e perceber o que acontece à volta e dar subsídios materiais, presenciais, jornadas, palestras, livros, eventualmente materiais eletrônicos que possam funcionar para dar esse input. As coisas estão acontecendo, mas a gente está muito mal informado, muito desinformado. E eu acho que, dado o senso de urgência para fazer essa virada, a gente não pode perder tempo. Assim, quando a gente passa dos 50 anos, é o meu caso, eu estou muito mais seletivo em relação ao emprego do meu tempo e da minha energia. Eu não quero perder tempo com os que não estão abertos. Não estão abertos, estão blindados para qualquer discurso ou qualquer conversa que remeta à mudança. Com todo respeito, eu desejo o melhor para ele. Está fora do meu radar. Então, empregar tempo e energia na direção aonde o solo ainda esteja fértil. E eu admiro e reconheço a importância de quem ainda consome tempo e energia na direção do imponderável. Respeito e acho importante. Não é minha praia. Eu sou apressadinho. Cacá, a gente se encontrou esse ano em Salvador. Sim. E lá teve, não foi uma música nova, foi uma discoteca indígena, a gente dançou várias. E outro dia a gente se comunicou no Zap, eu falei, pô, Cacá, eu não gravei a dancinha, rapaz, está fazendo uma falta. Então, tudo se combina, todas as contribuições são importantes, mas para não ficar no disperso, no genérico, escola, com a garotada. Eu vejo com muita simpatia a experiência do orçamento participativo das primeiras administrações do PT em Porto Alegre. A divisão de bairros, ela é cultural, é subjetiva, mas já que existe, então que a gente entenda essa divisão de lotes de terra da cidade, cada lote receber um nome de um bairro, de uma comunidade, e faça a comunidade participar da destinação dos recursos. Eu vejo isso como um luxo da democracia. Ah, mas já votou para o prefeito. Não, não é o suficiente. O prefeito, sim, ele faz a regência. Quem mais precisa de poder público? Os excluídos, os pobres e os miseráveis. Então, o recurso mais importante precisa ir onde há mais necessidade, urgência, mas você, numa determinada escala ou ordem de grandeza, a comunidade participa. E aí, para você, é como reunião de condomínio. Você vai para a reunião de condomínio, já sabe qual é a pauta. Muitos condomínios se articulam antes, isso é política. Você conversa com seus vizinhos e fala assim, olha, vamos introduzir coletor solar para aquecer a água do banho. Estamos juntos? Estamos juntos. Então, ó, na hora de votar, chega lá que eu vou cobrar isso de você. Então, você mobiliza politicamente a comunidade. E a comunidade não está recebendo favor nenhum, esse dinheiro é nosso. E você tem direito de participar da destinação. É democracia na veia, direta. Essa é uma questão. A outra que eu gosto muito, acho bacana, é o IPTU verde. Eu já fiz, como jornalista, cobertura de várias experiências municipais do IPTU, que é o principal imposto de muitas cidades brasileiras, em que você vai definir o seguinte: o contribuinte, o cidadão, que quiser, vai reivindicar a visita de um fiscal da Secretaria da Fazenda para reduzir a alíquota do IPTU mediante iniciativas que você fez na sua residência. Então, se você tem um quintal que não foi cimentado, ele é permeável, com terra batida ou com grama, ponto para você. Se você tem coletor solar para aquecer a água do banho ou placa fotovoltaica para energia limpa e renovável do sol, ponto para você. Iluminação e ventilação naturais,
desonerando o consumo de energia. Ponto para você. Coleta de água de chuva para múltiplos usos não nobres. Ponto. Isso acontece numa infinidade de lugares no Brasil e isso também dá ao cidadão, e veja, não dá muito trabalho do ponto de vista da gestão, você dá uma canetada e espera ligar. Se alguém ligou, vem aqui que eu tenho uma coisa para ver se eu tenho direito. Você manda o fiscal. E a cidade ganha com essas iniciativas sustentáveis. Por exemplo, coleta de água de chuva para múltiplos usos. No Rio de Janeiro, você está ajudando a reduzir o impacto de chuvas fortes, que o sistema de drenagem da cidade muitas vezes não tem tempo de permitir o escoamento sem dano. Então, quanto mais gente coletando água de chuva, mais se ganha. Estou dando um exemplo. Agora, é muito triste, e outra coisa para terminar. A gente está vivendo um tempo de loteamento do município do Rio de Janeiro para atender a um projeto de reeleição do prefeito Crivella. Não é mais meritocracia, não tem competências. Você está dividindo, loteando por partido que vai te apoiar no que vem na eleição. Isso é um esculacho, isso é uma vergonha no século XXI, isso é uma excrescência, isso é inominável. Agora, no mundo, já que a pergunta foi feita, que eu acho ideal, na cidade ideal, além do orçamento participativo, você ter o prefeito com uma espécie de ouvidoria ou representação, que hoje se chama administração regional, que a gente poderia calibrar melhor esse diálogo do representante do alcaide com a comunidade, com os pleitos formais, com as queixas formais, reuniões periódicas. Olha, vamos discutir, estamos em Botafogo, violência é um tema importante para Botafogo, a arborização urbana é um tema importante para Botafogo, a coleta de lixo está legal em Botafogo. Você agendar conversas com a comunidade, Casa Firjan disponibiliza o espaço para o encontro do administrador regional com o bairro, você lubrifica as engrenagens da democracia. A democracia tem 1000 problemas, mas não se inventou, como disse Churchill, nenhum sistema político melhor e mais justo até agora. Então não vamos depredar a democracia, vamos investir nessa direção.